Martinho Lutero, uma breve biografia. Martinho Lutero é uma das figuras mais influentes da história do cristianismo e da civilização ocidental. Teólogo, monge agostiniano, pastor e reformador, ele se destacou por desafiar os abusos da Igreja Católica Romana no início do século XVI, especialmente em relação às indulgências e à autoridade papal. Sua coragem em expor suas ideias culminou na Reforma Protestante, um movimento que não apenas reformulou o panorama religioso europeu, mas também teve profundas implicações sociais, políticas, educacionais e culturais. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, num contexto político fragmentado. O Sacro Império Romano Germânico, que englobava grande parte da Europa Central, era composto por vários estados autônomos, principados, ducados e cidades livres, unidos vagamente sob o imperador. Essa estrutura descentralizada oferecia espaço para o florescimento de ideias reformistas, que poderiam encontrar apoio local contra o poder central da Igreja. A Igreja Católica era a instituição dominante na Europa Ocidental, com imenso poder espiritual e temporal. No entanto, nos séculos XIV e XV, a Igreja enfrentou crescente insatisfação e críticas, corrupção, simonia, pluralismo e o escândalo da venda de indulgências geraram indignação generalizada. Além disso, o grande cisma do Ocidente, no qual múltiplos papas reivindicaram autoridade simultaneamente, abalou a imagem da Igreja. Movimentos anteriores, como os dos Valdenses, de John Wycliffe na Inglaterra e John Hus na Boêmia, já haviam antecipado muitas das críticas que Lutero viria a fazer, embora com menos impacto. O humanismo renascentista contribuiu para a crítica da Igreja. Os humanistas buscavam retornar às fontes originais, incluindo os textos bíblicos em hebraico e grego. Erasmo de Roterdã, por exemplo, publicou uma edição crítica do Novo Testamento grego que influenciaria profundamente Lutero. O humanismo promoveu a alfabetização e o estudo crítico das Escrituras, preparando o terreno para a Reforma. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483 em Hisleben, na Saxônia, filho de Hans e Margaret Luther. Seu pai, um mineiro próspero, desejava que Martinho se tornasse advogado. Lutero estudou nas cidades de Mansfeld, Magdeburgo e Eisenach, e mais tarde na Universidade de Erfurt, onde obteve o grau de mestre em 1505. A vida de Lutero mudou drasticamente após um evento marcante. Em 2 de julho de 1505, durante uma tempestade, ele foi atingido por um raio e, em pânico, prometeu a Santa Ana que se tornaria monge se sobrevivesse. Pouco depois entrou no mosteiro dos Agostinianos em Erfurt. Essa decisão contrariou o desejo de seu pai, mas revelou a seriedade da busca espiritual de Lutero. Lutero foi ordenado sacerdote em 1507 e enviado para ensinar na Universidade de Wittenberg. Lá estudou teologia, doutorando-se em 1512 como professor e pregador. Ele começou a desenvolver suas ideias teológicas, com destaque para a justificação pela fé. A teologia das indulgências eram dispensas da pena temporal do pecado, concedidas pela Igreja com base nos méritos de Cristo e dos santos. Com o tempo, tornaram-se objeto de comércio. No início do século XVI, o Papa Leão X autorizou a venda de indulgências para financiar a reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma. O pregador dominicano Johann Tetzel foi enviado à Alemanha para vender essas indulgências. Tetzel proclamava: assim que a moeda no cofre de linta, a alma do purgatório salta. As 95 teses em 31 de outubro de 1517 foram fixadas por Lutero na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, uma prática comum para convocar debates acadêmicos. Embora escritas em latim e destinadas ao debate entre eruditos, as teses rapidamente foram traduzidas para o alemão, impressas e distribuídas por toda a Alemanha. As teses denunciavam os abusos na venda de indulgências e questionavam a autoridade papal para perdoar pecados. Lutero afirmava que o verdadeiro arrependimento vinha do coração e que a salvação era um dom gratuito de Deus, acessível pela fé, não pelas obras ou dinheiro. A reação em Roma foi lenta, mas progressivamente severa. Em 1518, Lutero foi convocado a se retratar perante o cardeal Caetano. Em 1519, participou de um debate público em Leipzig com Johannes Eck, no qual admitiu que mesmo concílios e papas podiam errar uma ruptura com a doutrina da infalibilidade papal, a excomunhão. Em 1520, Lutero escreveu 3 tratados fundamentais: a nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da Igreja e da liberdade cristã. Neles, criticava duramente a hierarquia eclesiástica, defendia o sacerdócio universal dos crentes e negava os sacramentos não fundamentados nas Escrituras. Em 15 de junho de 1520, o Papa Leão X emitiu a bula Exsurge Domini, ameaçando Lutero de excomunhão. Lutero queimou publicamente a bula papal e livros de direito canônico em Wittenberg, selando sua ruptura com Roma. Em janeiro de 1521, foi formalmente excomungado. Em abril de 1521,
Lutero foi convocado a Dieta de Worms, um encontro do Sacro Império presidido pelo imperador Carlos V. Diante da pressão para retratar-se, respondeu com a famosa declaração: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me, que Deus me ajude. Amém. Após a dieta, foi declarado fora da lei, mas recebeu proteção do príncipe Frederico, o Sábio, da Saxônia, que o escondeu no castelo de Wartburg. Enquanto estava escondido em Wartburg, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão em apenas 11 semanas. Sua tradução era clara, acessível e moldou o alemão moderno. Posteriormente, com a ajuda de colaboradores, traduziu o Antigo Testamento. Completando a Bíblia em alemão em 1534, Lutero escreveu hinos, como Castelo Forte é Nosso Deus, introduziu reformas litúrgicas e elaborou catecismos para ensinar os fundamentos da fé cristã. O Catecismo Menor e o Catecismo Maior ensinava sobre os 10 mandamentos, o credo apostólico, o Pai Nosso, o batismo e a ceia do Senhor. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente pela Alemanha e Europa. Diversos príncipes e cidades abraçaram a reforma por motivos teológicos e políticos. Surgiram outras correntes reformadas, como o Zwinglianismo na Suíça e mais tarde o Calvinismo, entre 1524 e 1525. Uma grande revolta camponesa ocorreu na Alemanha, inspirada parcialmente pelos ideais de liberdade e justiça difundidos pela Reforma. Os camponeses exigiam a abolição de impostos abusivos e servidão. Lutero, inicialmente simpático, condenou a violência e apoiou os príncipes na repressão, o que decepcionou muitos. Em 1525, Lutero casou-se com Catarina von Bora, uma ex-freira. Juntos tiveram 6 filhos e acolheram outros em sua casa. Seu casamento simbolizou a valorização do matrimônio e da vida familiar dentro do protestantismo. Lutero continuou ativo como pregador, escritor e teólogo até sua morte. Participou da organização de igrejas protestantes, do desenvolvimento de escolas e da elaboração de liturgias em língua vernácula. Seu colaborador Philip Melanchthon foi essencial na sistematização da teologia luterana. A teologia de Lutero, justificação pela fé. O ponto central da teologia de Lutero é a doutrina da justificação pela fé. Ele ensinava que o ser humano é salvo unicamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Sola Scriptura. Lutero defendia sola Scriptura menos a Escritura como única autoridade final em matéria de fé e prática, acima de tradições, concílios ou papas. Sacramentos. Lutero reconhecia apenas 2 sacramentos: batismo e Eucaristia, pois eram os únicos instituídos por Cristo com elementos visíveis e promessa divina. Rejeitava a transubstanciação, mas afirmava a presença real de Cristo na ceia. Sacerdócio universal. Lutero ensinava que todos os cristãos são sacerdotes em virtude do batismo, com acesso direto a Deus, sem necessidade de mediação sacerdotal. Isso implicava uma redefinição radical do papel da Igreja e do clero. Nos últimos anos de vida, Lutero escreveu panfletos violentamente antijudaicos, como sobre os judeus e suas mentiras. Essas obras foram mais tarde usadas por nacionalistas alemães e pelos nazistas, apesar de não refletirem a totalidade de seu pensamento. Embora Lutero defendesse a liberdade de consciência contra Roma, era intolerante com outras correntes reformadas, como os anabatistas e zwinglianos. Sua visão de liberdade era limitada pela necessidade de ordem e obediência à autoridade legítima. Martinho Lutero morreu em 18 de fevereiro de 1546, em sua cidade natal, Eisleben. Seu corpo foi sepultado na igreja do Castelo de Wittenberg. Seu impacto transcende as fronteiras da religião. A reforma levou à criação de diversas denominações protestantes, contribuiu para o surgimento do Estado moderno, ao enfraquecer o poder universal do Papa. Estimulou a alfabetização e a educação popular. Influenciou movimentos sociais e políticos posteriores, como o pietismo, o metodismo, o iluminismo e até a democracia liberal. Martinho Lutero foi um homem de fé profunda, coragem extraordinária e convicções inabaláveis. Embora humano e falível, sua contribuição para a história do cristianismo e da cultura ocidental é inestimável. Sua redescoberta da graça de Deus, sua luta pela autoridade das Escrituras e sua paixão pela verdade transformaram para sempre o panorama religioso da Europa e do mundo. Assim se encerra a breve biografia de Martinho Lutero.